Olá, meu nome é Rafael e vou apresentar um breve resumo das resoluções CONAMA 357 e a resolução 430. A CONAMA 357, de 17 de março de 2005, ela estabelece os parâmetros de qualidade de água para o uso doméstico e comercial. Ela classifica os corpos de água e as diretrizes ambientais para o enquadramento, padroniza o lançamento de efluentes nos corpos hídricos, dispõe também sobre a distribuição dos usos desses recursos hídricos e sobre o controle da poluição no corpo d'água. Ela é embasada nas preocupações com o desenvolvimento sustentável, nos princípios das funções ecológicas de propriedade, prevenção, precaução, do princípio poluidor-pagador, usuário-pagador e integração. Ela também é um jeito de se adequar ao protocolo de Estocolmo e também está embasado nos níveis de qualidade dos corpos hídricos para que atendam à necessidade das comunidades daquela região. Filha da... Olá, meu nome é Rafael e vou apresentar um breve resumo. Olá, meu nome é Rafael e vou apresentar um breve resumo das resoluções CONAMA 357 e da CONAMA 34. Olá, meu nome é Rafael e vou apresentar um breve resumo das resoluções CONAMA 357 e da CONAMA 430. A CONAMA 357, de 17 de março de 2005, estabelece parâmetros de qualidade de água para uso doméstico e comercial. Ela classifica os corpos de água e as diretrizes ambientais para o enquadramento. Ela também tem como função padronizar o lançamento de efluentes nos corpos hídricos, a distribuição do uso desses recursos hídricos e o controle da poluição no corpo d'água. Essa resolução ela vem embasada em preocupações com o desenvolvimento sustentável, com os princípios das funções ecológicas da propriedade, prevenção, precaução, do princípio poluidor-pagador, usuário-pagador e integração, além de adequar ao protocolo de Estocolmo. E também é embasada nos níveis de qualidade dos corpos hídricos para que atendam às necessidades das comunidades da região. Então, a resolução 357, ela classifica os corpos hídricos. Então, as águas doces com salinidade igual ou inferior a 0,5 ppm, as águas salobras de 0,5 até 30, águas salinas são todas superiores a 30 ppm. O ambiente lêntico, ele caracteriza como um ambiente que se refere com água parada e movimento lento, estagnado desse corpo hídrico, da água. O ambiente lódico é um ambiente relativo a águas continentais, moventes, então que tem bastante fluxo de água, bastante movimento. Alguns termos das classificações no caso da agricultura. O cultivo ou criação de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais ocorre total ou parcialmente em meio aquático. A carga poluidora, o que é? É a quantidade de determinado poluente transportado ou lançado em um corpo de água receptor, expressa em uma unidade de massa por tempo. Condições de lançamento são as condições e padrões de emissão adotados para o controle de lançamento de efluentes no corpo receptor. O que é um corpo receptor? É todo corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de um efluente. No caso, rios, mares, todos isso são corpos receptores. É onde o efluente vai ser lançado. E aí também tem a divisão das classes de águas. As classes de águas doces, elas estão separadas em classe especial, que é a classe especial é destinada ao abastecimento para o consumo humano, com desinfecção, a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e para a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral.
As águas de classe 1 são as águas que podem ser destinadas para o abastecimento, para o consumo humano, após um tratamento simplificado. Servem também para a proteção das comunidades aquáticas, para a recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho. Também serve para irrigação de hortaliças e para a proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. A partir da classe 2, elas já são destinadas, continuam sendo, para abastecimento e consumo humano, só que após tratamento convencional, a proteção das comunidades aquáticas, para a recreação de contatos primários, para irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir ter contato direto, e a aquicultura e a atividade de pesca. Então, a aquicultura começa a se enquadrar no parâmetro de classe de águas doces a partir da classe 2. Classe 3 são águas que podem ser destinadas ao abastecimento para o consumo humano após tratamento convencional ou avançado, a irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, a pesca amadora, recreação de contato secundário e a dessedentação de animais. Classe 4 são águas que podem ser destinadas à navegação e à harmonia paisagística. Um detalhe dessas classes são que elas vêm em ordem crescente de, vamos dizer, pureza da água. Então, as classes especiais são as águas mais limpas dentro de todo o contexto de parâmetros de qualidade de água. As classes de águas salinas, elas são menos, mas elas basicamente compõem a mesma coisa. As classes especiais são águas destinadas à preservação dos ambientes aquáticos em unidade de conservação e de proteção integral e para a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. As águas salinas de classe 1 são águas que são destinadas para a recreação de contato primário, para a proteção das comunidades aquáticas, e aí também entram a aquicultura e a atividade de pesca. Na classe 2, são águas que podem ser destinadas à pesca amadora e para a recreação de contato secundário. E classe 3 são as águas destinadas à navegação e à harmonia paisagística. Então, a gente entra nas classes de águas salobras. As classes especiais, ela é destinada para a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação e de proteção integral e também para a proteção do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, como tinha falado antes nas anteriores. A classe 1 de águas salobras são destinadas à recreação de contato primário, conforme a resolução do CONAMA. Servem também para a proteção das comunidades aquáticas, para a aquicultura e atividade de pesca. Então, em águas salobras também já presente a aquicultura nas classes 1. Também essa classe 1 serve para o abastecimento, para o consumo humano, após tratamento convencional ou avançado. E para a irrigação de hortaliças, que são consumidas cruas, e de frutas que desenvolvam rente ao solo. E a classe 2 das águas salobras é destinadas à pesca amadora, recreação de contato secundário. E classe 3, a navegação e a harmonia paisagística. Então, como a gente vê, a classe 3 nas águas salobras e salgadas são águas mais poluídas, vamos dizer assim, que não têm tanto contato com os seres humanos e são destinados mais a atividades econômicas que não envolvam o contato direto com essa água. Então, os parâmetros para enquadramento. Na resolução do CONAMA, a 357, tem as tabelas para o enquadramento de cada classe de água e quais são os valores máximos permitidos dos parâmetros físicos, químicos e biológicos por cada classe. A CONAMA 430, ela regulamenta o lançamento de efluentes nos corpos hídricos. Ela também fala sobre a capacidade de suporte do corpo receptor, qual a concentração de efeito não observado, e também define sobre a concentração do efluente no corpo receptor. Então, umas características gerais para a aquicultura. Para os corpos receptores confinados por calhas, rios e córregos, essa resolução
descreve. Também descreve sobre áreas marinhas, estuarinas, lagos. E alguns termos técnicos são efluente, o que é? É o termo usado para caracterizar o despejo líquido proveniente de diversas atividades ou processos. Então, todos os despejos líquidos que saem de uma produção são chamados efluentes. Emissários submarinos são tubulações providas de sistemas difusores destinados ao lançamento de efluentes no mar, na faixa compreendida entre a linha de base e o limite do mar territorial brasileiro. Fator de toxicidade é um número adimensional que expressa a menor diluição do efluente que não causa efeito deletério agudo aos organismos num determinado período de exposição nas condições de ensaio. Então, é um número dimensional que mostra se o ambiente ali está sofrendo com esse efluente que está sendo despejado ali. Lançamento direto é quando ocorre a condução direta do efluente ao corpo receptor, e o lançamento indireto é quando ocorre a condução do efluente, submetido ou não a tratamento, por meio da rede coletora, que recebe outras contribuições antes de atingir o corpo receptor. No caso da aquicultura, geralmente, ele recebe tratamento antes. O que é o nível trófico? É a posição de um organismo na cadeia trófica. Os parâmetros de qualidade do efluente são as substâncias ou outros indicadores representativos dos contaminantes toxicologicamente e ambientalmente relevantes do efluente. Teste de ecotoxicidade são os métodos utilizados para detectar e avaliar a capacidade de um agente tóxico provocar o efeito nocivo, utilizando bioindicadores dos grandes grupos de uma cadeia ecológica. E as zonas de mistura são a região do corpo receptor estimada com base em modelos teóricos aceitos pelo órgão ambiental competente, que se estende do ponto de lançamento do efluente e delimitada pela superfície em que é atingido o equilíbrio de mistura entre os parâmetros físicos e químicos, bem como o equilíbrio biológico do efluente e os corpos receptores, sendo específico para cada parâmetro. O lançamento de efluentes. Esses são proibidos os lançamentos de efluentes nas classes especiais de águas, segundo a resolução 357, que classifica as águas. Então, todas as classes especiais, tanto a doce, salgada e salobra, são proibidos o lançamento de efluentes. E também a manutenção da classe do corpo hídrico, onde, após o lançamento do efluente, ela deve manter os mesmos parâmetros da qualidade da classe de classificação daquele corpo, no caso. Como diz nesse slide anterior, após a zona de mistura, o corpo hídrico tem de se manter na mesma classe que ele era antes. No caso, a gente não pode deteriorar esse corpo hídrico. As condições gerais de lançamento é um pH de 5 a 7, a temperatura inferior a 40 graus, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3 graus centígrados no limite da zona de mistura. Materiais sedimentáveis, até 1 ml por litro, em teste de 1 hora em Koninghof, para lançamento em lagos e lagoas cuja velocidade de circulação seja praticamente nula. Os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes. E o regime de lançamento com a vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do corpo receptor. Os óleos e graxas, óleos minerais, são permitidos até 20 mg por litro, os óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg por litro, e que tenha ausência de materiais flutuantes. A demanda bioquímica de oxigênio, DBO, de 5 dias a 20 graus centígrados, a remoção tem que ter uma remoção mínima de 60% de DBO, sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de existência de um estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove o atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. No caso, se comprovado que o DBO vai ser consumido ali e depois não vai prejudicar o corpo receptor, é onde se enquadra essa.
Além dos padrões de lançamentos dos efluentes, que constam em tabelas, na resolução do CONAMA número 430, então ali ela tem na resolução ela tem uma tabela com os parâmetros físicos, ali com parâmetros químicos, dizendo a permissão máxima de daquele parâmetro no corpo hídrico, né? Então, sempre que for lançar algum efluente, tem que estar respeitando essa resolução, além de que também a gente não pode mudar a classificação de um corpo hídrico como a resolução 357. Então, são esses dois parâmetros que têm que ser baseados para o lançamento de um efluente. E essas características servem para a manutenção das espécies presentes no meio natural, para que, depois que lançados os efluentes, o corpo hídrico ali e toda a vida existente ali não sofra com esse lançamento. Obrigado. Até mais.